Fala galera, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho o que é a Bolsa de Valores. Bom, eu sei que esse tema pode parecer muito difícil para quem está começando, mas é algo simples, a gente vai tentar tratar aqui de uma forma bem sucinta para que fique fácil para o conhecimento de todos. Basicamente, a Bolsa de Valores é um ambiente de negociação de empresas de capital aberto. Geralmente a gente costuma dizer que essas empresas são empresas listadas na Bolsa. Aí, em outras palavras, a bolsa de valores funciona como um intermediário entre o comprador e o vendedor. Se a gente observar essa imagem, então esse bonequinho aqui ao centro seria a bolsa de valores e os bonequinhos do externo aqui seriam os compradores e vendedores. Para que ocorra uma negociação, então precisa sempre ter um comprador e um vendedor. A bolsa de valores faz o meio de campo, né, podemos dizer assim, entre essas duas pessoas. Falando um pouquinho dos ativos negociados em bolsas, hoje em dia tem muitos ativos negociados de diversas categorias. Os mais comuns nós podemos encontrar, e aí para facilitar o entendimento de todos, quando a gente fala de fundo imobiliário, a gente tem aqui os prédios, né? Ou seja, você pode comprar uma fração de um prédio e aí a empresa que possui esse prédio, que é listado em bolsa, pode ter vários prédios dentro do seu portfólio. Então, quando você compra uma cota, por exemplo, de um fundo imobiliário, você está comprando um pedacinho dessa empresa que ela tem várias construções por trás dessa empresa. Da mesma forma, você pode comprar também uma ação de uma empresa listada em bolsa, e essa empresa pode ser de diversos segmentos, na indústria, no agro, inclusive o agro tem crescido muito recentemente, telecomunicações, saneamento, de energia. Então tem vários ativos dentro da bolsa de valores. O que pode gerar confusão é que você pode imaginar o seguinte: tá, mas eu não tenho um montante suficiente para comprar um ativo ou comprar uma fábrica ou comprar um prédio. Geralmente você vai negociar uma fração desse ativo. Ou seja, dá para a gente simbolizar aqui como se fosse uma pizza. Você pode comprar uma pizza, mas você tem duas, três pessoas em casa e vai ser um pedaço ou dois pedaços de pizza para cada pessoa. Ou seja, então cada um tem um pedaço, né, digamos assim, dessa empresa. Quando você compra apenas uma fatia, um pedaço de uma empresa, você acaba se tornando um acionista de uma empresa listada em bolsa. Como eu disse anteriormente, a negociação ela acontece entre duas partes e geralmente é um negócio, como qualquer outro negócio, que você pode ir em uma farmácia, comprar um medicamento, um mercado, comprar um produto. Só que aqui você vai comprar participações de uma empresa ou de um fundo imobiliário e pode ser diversas, inclusive de empresas de alimentos. Ou seja, você pode investir no agro, por exemplo, em empresa do agro que trabalha com soja, que trabalha com milho. Então você não está comprando diretamente a soja, você está comprando uma participação em uma empresa que faz a negociação de soja. Bom, a seguir nós vamos ver um breve vídeo de como que é basicamente feita a negociação em uma bolsa de valores. Parecia uma zona de conflito, Realmente era uma guerra. um hospício, O operador de pregão é tudo meio louco, né? A maioria, tudo meio. Se você for uma pessoa normal, você não serve para ser operador de pregão. Calma, galera. Apenas brincadeira. Vocês não acharam que iria ser dessa forma, né? Um dia foi dessa forma. Antigamente, a bolsa de valores era toda essa loucura que vocês viram. A negociação era feita diretamente com as pessoas e era um ambiente muito difícil de se trabalhar e com poucas pessoas tinham acesso a esse ambiente. Hoje em dia tudo mudou. A tecnologia veio para poder facilitar o trabalho, ou seja, no seu computador, com o seu notebook, com o seu celular, você consegue comprar uma participação em uma empresa
coisas que antigamente era impossível de fazer. Somente pessoas com muito conhecimento e também com poder aquisitivo bem maior conseguiria fazer essa participação nas empresas. Então, mas vocês podem se perguntar, mas por que eu devo investir em bolsa de valores? Bom, por que investir na bolsa? Geralmente, quando as pessoas procuram investimento, ele quer ter uma valorização do seu portfólio. Ou seja, aqui a gente pode ter um exemplo, você vai comprar um imóvel por 1 milhão, e aí com o passar do tempo, a ideia é que esse imóvel possa aumentar o seu valor de patrimônio. No exemplo, só para ficar mais fácil para entender, esse imóvel passou de 1 milhão para 2 milhões, mas não necessariamente vai ser dessa forma. O imóvel não vai dobrar o valor assim em um período tão curto de tempo. Quando a gente fala também em ter algum lucro com investimento, a gente pode pensar de algumas formas. A gente pode ter a valorização do patrimônio, ou seja, você comprou uma cota de um fundo imobiliário ou uma ação, por exemplo, por R$10 e daqui 2, 3 meses ela vai estar valendo 15, 20 reais. Isso pode acontecer, assim como pode também ter uma desvalorização. Você pode ter comprado por 10 e ela está valendo R$8 também. Mas todas as empresas listadas na bolsa, elas são, a gente chama de renda variável. Elas sofrem o que a gente chama de oscilação na cotação, ou seja, é renda variável. Como o próprio nome sugere, essa renda pode variar para cima ou para baixo. Você comprou o imóvel pensando que daqui 1, 2, 3 anos ele vai valorizar, mas pode ser que ele até caia o valor de cotação em gráfico. O patrimônio do ativo pode ser que aumente, mas pode ser também que tenha uma desvalorização no curto prazo. É muito difícil a gente conseguir acertar o timing de fazer uma compra de um ativo e ele subir e a gente ter uma valorização. Geralmente, com longo prazo, os nossos investimentos costumam ser mais assertivos, mas no curto prazo, como o próprio nome sugere, é renda variável, ela pode variar. Então você tem que estar preparado para essas oscilações. Uma outra forma de remuneração aos acionistas são os rendimentos, os dividendos e o JCP. Bom, de forma geral, todos eles são um retorno que as empresas listadas em bolsas oferecem aos seus acionistas. Não necessariamente todas as empresas listadas em bolsa pagam os rendimentos, dividendos e JCP. Isso pode variar de empresa para empresa, de segmento, inclusive o período que essas empresas fazem esses pagamentos. Então, o que fica de aprendizado para a gente? Investir em boas empresas. Isso é de suma importância. Estudar o histórico da empresa, segmento, gestão, futuro do negócio. Bom, de forma geral, investir em boas empresas sempre vai dar lucro. Agora, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que seguir alguns passos para que possa facilitar a nossa jornada durante os investimentos. Por exemplo, estudar o histórico da empresa, você já consegue saber se essa empresa teve um histórico de bons pagamentos de dividendos, bons lucros, se tem alguma questão de fraude na empresa. Sobre o segmento, tem algumas áreas que são muito mais simples da gente conseguir estudar. E também são áreas que, digamos, perenes, né? Que, ou seja, nunca vai acabar. Então fica mais fácil para você conseguir investir. A gestão é de suma importância. Quando você tem uma boa gestão e um segmento, certamente esse negócio vai prosperar. Agora, se a gestão não faz um bom trabalho, você pode estar jogando o seu dinheiro fora investindo em determinado ativo. O futuro do negócio também é super importante. A gente sabe que com o passar dos anos as coisas vão mudando e a gente tem que estar alinhado se o negócio ele é próspero, se ele vai durar durante vários anos. Não adianta você comprar uma empresa que não está mudando com o passar do tempo e daqui 2, 3 anos essa empresa começar a dar prejuízo. Algo que é super importante também estar atento sobre a questão da geopolítica. A geopolítica, de forma geral, ela ajuda a gente a entender o contexto macro da economia e dos países e o quanto essas coisas podem afetar o nosso investimento, ou seja, a nossa empresa que a gente comprou em bolsa. Se vocês gostaram desse vídeo, peço que dê o like e pressione o sino para receber notificações dos próximos vídeos. Valeu e um forte abraço!